Bom, no primeiro recorte, a gente estava falando do contexto alemão no pós-Primeira Guerra e os efeitos do Tratado de Versalhes na economia alemã. Então, só para a gente fechar essa questão, diante desse cenário catastrófico na Alemanha, é comum na política o favorecimento político a opções consideradas mais radicais, aquelas que oferecem soluções rápidas ou quase milagrosas, mesmo que ao custo de perdas de direitos dos seus cidadãos. E assim, esses movimentos extremistas foram minando as bases da República de Weimar. Esses movimentos extremistas, eles acabaram elegendo como culpados pelo desastre econômico na Alemanha a hiperinflação, o Tratado de Versalhes, a democracia, o próprio capitalismo, o liberalismo, a igreja, que foram um prato cheio para os nazistas. Mas isso é uma outra história. Lembrando também que ao final dessa Primeira Guerra Mundial, uma pandemia mundial de gripe, a gripe espanhola, chamada de gripe espanhola, deixou dezenas de milhões de vítimas em toda a Europa. Em números, algo em torno de 10 milhões de refugiados em todo o continente europeu, 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos. A guerra custou 200 bilhões de dólares aos principais beligerantes, ou seja, entre 3 e 4 vezes o produto interno bruto dos países europeus, que acabaram arruinados. Agora que a gente entendeu melhor o contexto histórico europeu, e especialmente da Alemanha, chegou a hora então de falarmos sobre o grande protagonista da crise de 29, os Estados Unidos da América. Bem, se na Alemanha o cenário era de vacas magras, nos Estados Unidos a coisa era completamente diferente. Um crescimento econômico sem precedentes que levou a década de 20 a ficar conhecida como os anos dourados ou os barulhentos anos 20. Na área econômica, como falamos anteriormente, os Estados Unidos da América passaram por uma forte expansão de sua economia após a Primeira Guerra, onde os Estados Unidos entraram com uma considerável dívida externa, mas saíram dela como credores. Acho que foi um bom negócio para os Estados Unidos. Citamos também o Plano Dawes, que criou uma dependência europeia de produtos importados dos Estados Unidos. E tudo isso ocorria com uma altíssima taxa de acumulação de capital, especialmente entre bancos e todo o setor produtivo americano, que passaram a lucrar muito mais do que o seu chamado custo de produção. E todo esse acúmulo de capital foi o que garantiu a expansão do mercado de capitais americano, do setor bancário também, do setor de crédito, e também uma expansão industrial nunca vista, pelo menos no que se conhece hoje como o Fordismo. Acontece que todo esse acúmulo não estava sendo distribuído de uma forma sustentável na economia, ou seja, essa concentração de riqueza era disfarçada por mecanismos de crédito, de empréstimos. E ao contrário do que se entendia à época, esse crescimento não era saudável para todos, apenas para os detentores dos meios produtivos, os meios de produção. Por isso, a importância de te lembrar que hoje, de fato, é muito mais fácil a gente fazer essa análise, mas na época não haviam lá muitos parâmetros confiáveis para essa tomada de decisão no que tange aí as políticas monetárias. Basta lembrar que a criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano, é de 1913, então ele era um banco ainda muito incipiente. Surgia assim o American Way of Life. O consumismo era a base de tudo. Viver bem era viver consumindo tudo aquilo que nos trazia conforto. Onde a gente observa também a ascensão da propaganda, onde uma vida boa estava relacionada ao consumo, a ter um bom carro, um rádio, uma geladeira. Só que, como dito antes, em lugar de acumular bens de capital, esse processo criou um acúmulo de dívidas, ou seja, uma bolha enorme, linda, mas composta por um imenso vazio e que estava prestes a estourar. A partir dos anos 20, a economia americana passou por um crescimento exponencial nas exportações, enquanto o consumo interno era garantido através da forte expansão de crédito. Na política, tivemos a hegemonia do Partido Republicano, com os presidentes Warren Harding, Calvin Coolidge e Herbert Hoover, que governaram então de 1921 a 1933.
o que trouxe para o campo político o liberalismo econômico radical, onde não era mais dever do Estado fazer qualquer tipo de intervenção na economia, como manda a cartilha liberal mais radical, mais ortodoxa. Os republicanos não tinham o entendimento de que fosse papel do Estado, do governo, criar mecanismos sociais, como seguro-desemprego, como cuidados com a educação, saúde, seguridade social. O que imperava era o self-made man, o empreendedorismo individual, onde cada um lutava por si. No campo fiscal, o governo, com as receitas vindas dos impostos, mantinha as contas em dia, com um superávit atrás do outro, mas sem reinvestimento em áreas sociais, o que, mais uma vez, para o governo era visto como algo que não era o papel dele. Na cabeça do americano da época, time que está ganhando não se mexe, e assim eles foram elegendo um republicano atrás do outro, com aquela ideia de que a festa jamais teria fim. Na política externa, uma posição, no mínimo, contraditória à sua política econômica mais liberal. Os Estados Unidos se tornaram isolacionistas, politicamente falando, mesmo com boa parte da sua produção dependente do mercado externo. Os americanos adotaram uma postura de não interferência nas questões políticas da Europa, além de criarem e fomentarem uma visão negativa dos imigrantes, invertendo a sua tradição de ser a terra das oportunidades. O governo passou a fechar as suas fronteiras, criando a percepção de que ser estrangeiro, os seres estrangeiros eram inferiores, eram de segunda categoria, bem ao estilo republicano do Texas. Esse novo olhar em relação ao resto do mundo explica, inclusive, os famosos bairros de Nova York, uma espécie de bolhas étnicas, o bairro italiano, o bairro chinês, o bairro de judeus, o bairro de irlandeses, de negros, e criou-se então uma visão sobre o que era ser americano, qual era a identidade do americano. Era um liberal, um capitalista, um democrata, e qualquer coisa diferente era visto como uma contaminação dos ideais americanos e, obviamente, aqui entra o receio, o medo do socialismo e do comunismo. Sobre essa sociedade moralista e puritana norte-americana, claro que tudo isso funcionava muito bem no discurso, como funciona até hoje. Por vezes, alguns dos expoentes eram envolvidos diretamente ou eram coniventes com a prostituição, com o tráfico de drogas, com o crime organizado. E essa sociedade pseudo-moralista e pseudo-puritana se encaixou como uma luva no liberalismo radical, no sentido de culpar o indivíduo pelos seus problemas. E aí temos o exemplo clássico do alcoolismo, que hoje sabemos ser uma doença, um problema de ordem socioeconômica. Para o governo e para a sociedade da época, a culpa pelo alcoolismo era do alcoólatra. E assim nasceu a incrível Lei Seca, que proibiu de 1919 a 1933 o consumo e a produção de bebidas alcoólicas em todo o território americano. E aí você deve estar se perguntando, mas se a culpa é do alcoolismo é do indivíduo, por que o governo resolveu intervir? E o liberalismo, onde é que fica nessa história? Porque parece realmente, no mínimo, contraditório. A pergunta é, qual a chance de uma lei dessas, como a Lei Seca, dar certo? Nenhuma, Ela acabou sendo um argumento para quem defende que qualquer proibição feita pelo Estado não apenas não funciona, como abre espaço para a produção clandestina, para o tráfico ilegal, que abre espaço para danos ainda maiores à saúde, além da perda de arrecadação de impostos. Enfim, era um prato cheio ao crime organizado e acabou sendo mesmo. E aí está a história do Al Capone em Chicago, que não nos deixa mentir. Bom, quando a gente coloca todas essas coisas em ordem cronológica, dá para perceber que tinha tudo para dar errado e deu. Então, no nosso próximo e último encontro, vamos falar como a economia norte-americana colapsou depois de 12 anos de expansionismo nunca antes visto. Então a gente te aguarda na parte 3, na parte final, para encerrar essa história, a crise de 29, a Grande Depressão. Eu te aguardo lá.